Pense por um instante na quantidade de situações em que você acreditou que tudo estava sob controle, quando na verdade, um único detalhe estava revelando toda a verdade sobre o que ele realmente sentia. Imagine descobrir que existe um sinal específico, tão sutil e silencioso, que a imensa maioria das mulheres ignora. 99% não percebem, mas ele está ali, pulsando como uma mensagem escondida, revelando o nível de envolvimento emocional dele. Hoje vamos aprofundar esse sinal, destrinchá-lo de uma maneira que você provavelmente nunca ouviu antes. E no final deste vídeo, você vai compreender por que a última revelação é a mais poderosa de todas. Ela tem o potencial de mudar completamente a forma como você interpreta o comportamento masculino. Antes de continuarmos, inscreva-se agora no canal Polo Feminino 2, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. O que você vai aprender aqui tem base em estudos profundos, análises comportamentais e interpretações apresentadas por autores importantes dentro da visão Red Pill de relacionamentos, como Rollo Tomassi em seu livro O Método Racional, especialmente no capítulo 10, páginas 5 a 8, onde ele descreve padrões de comportamento masculino que raramente são compreendidos pelas mulheres. Agora imagine que você está diante de um homem que parece tranquilo, equilibrado e até um pouco distante. Você acredita que ele apenas está sendo ele mesmo, mas existe algo além. Existe uma mudança quase invisível que começa a acontecer quando ele está verdadeiramente envolvido. E essa mudança não acontece nos gestos grandiosos, nas declarações óbvias, nem na intensidade aparente. Ela acontece no detalhe mais improvável, aquele que você talvez nunca tenha observado. E é exatamente aqui que a maior parte das mulheres se perde, porque foi ensinada a confiar no que é visível, no que é dito, no que é explicitamente demonstrado. Só que a natureza masculina funciona em camadas mais profundas e estratégicas, como reforça o pesquisador David Buss em seu estudo sobre escolhas humanas no capítulo 3, página 19 a 23 de Psicologia da Seleção, onde ele explica como comportamentos sutis revelam intenções genuínas. Que eu te pergunto, você realmente sabe identificar quando um homem está emocionalmente comprometido? Você saberia distinguir envolvimento real de mera conveniência? Já percebeu aquele momento exato em que ele muda, mas não avisa? Comente aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Sua experiência pode ajudar outras mulheres que passam exatamente pela mesma situação. Conforme avançarmos, você vai perceber que esse sinal é mais profundo do que qualquer lista superficial que você já encontrou por aí. Ele toca o instinto, a psicologia e a forma como o homem se posiciona internamente diante de uma mulher que realmente mexe com ele. E lembre-se, o que será revelado na última parte deste vídeo é o que realmente transforma a sua leitura do comportamento masculino. Se você está assistindo até aqui, diga nos comentários. Quero saber até onde você está absorvendo essa mensagem. Imagine agora que você começa a observar o comportamento dele com mais atenção, mas ainda assim, sente que algo escapa pelos dedos. É exatamente nesse ponto que o sinal ignorado pela maioria das mulheres começa a se revelar com mais força. Quando um homem está realmente envolvido, ele não demonstra isso com discursos prontos ou promessas hollywoodianas. Ele revela no modo como reorganiza silenciosamente suas prioridades, ainda que tente parecer indiferente. E esse movimento interno é tão discreto que passa despercebido para quase todas, porque não se encaixa na narrativa emocional criada pela expectativa feminina. Rollo Tomassi descreve no capítulo 6, página 14 a 18 de O Método Racional, que o homem envolvido tenta, antes de tudo, manter a própria estrutura. Ele teme perder a autonomia, mas ao mesmo tempo começa a permitir fissuras no seu muro interno, quando a mulher realmente o impacta. Não é sobre mensagens constantes, não é sobre declarações frequentes, é sobre o modo como seus atos começam a diferir do discurso que tenta manter. E é nesse intervalo entre o que ele diz e o que ele faz que se encontra a verdade mais pura. Pense em situações onde ele parecia distante, mas de repente prestava atenção em detalhes que você nem imaginava que ele notava. Pense em momentos onde ele evitava falar de sentimentos,
mas sem perceber, revelava vulnerabilidades sutis, aquelas que só aparecem quando o envolvimento é inevitável. A maioria das mulheres ignora esse ponto, porque foi condicionada a buscar sinais explícitos, quando na verdade a essência masculina se revela nos movimentos silenciosos. O professor Geoffrey Miller, em seu estudo sobre comportamento humano no capítulo 7, página 31 a 34 de A Mente do Acasalamento, explica que o homem tende a demonstrar interesse real quando passa a investir energia cognitiva em alguém. Isso não significa somente pensar na pessoa, mas reorganizar escolhas, ajustar rotinas e até sacrificar pequenas zonas de conforto. E tudo isso acontece sem que ele anuncie nada. Ele age primeiro e racionaliza depois. A pergunta é: você realmente observa esse tipo de mudança? Se você está assistindo até aqui, comente. Sua opinião importa e pode ajudar outras mulheres a compreender o universo masculino sem ilusões românticas. Imagine agora que você começa a conectar todos os pontos e percebe que aquilo que parecia apenas comportamento aleatório, distante ou confuso, na verdade segue uma lógica emocional profunda. Quando um homem está verdadeiramente envolvido, ele tenta manter a própria racionalidade intacta, mas não percebe que pequenas brechas começam a se abrir. Essas brechas não surgem em frases bonitas ou em atitudes exageradas. Elas surgem no que ele tenta controlar, mas não consegue. E é exatamente aqui que está o sinal que 99% das mulheres não percebem: o conflito interno silencioso. Esse conflito é descrito por Rollo Tomassi no capítulo 12, página 40 a 44 de O Método Racional, quando ele afirma que o homem envolvido tenta preservar a própria identidade, mas simultaneamente sente o impulso natural de proteger, observar e entender a mulher que o atrai emocionalmente. É como se uma parte dele lutasse para continuar no modo lógico, enquanto outra parte, inevitavelmente, começa a se inclinar para o vínculo. Esse embate interno se manifesta em atitudes aparentemente contraditórias e quase sempre é interpretado pelas mulheres como desinteresse ou indecisão. Só que, na verdade, é exatamente o contrário. Pense nos momentos em que ele parece distante, mas observa seus gestos com mais cuidado do que admite. Pense quando ele diz que não quer se apegar, mas se irrita quando percebe alguma mudança no seu comportamento. Pense quando ele insiste que não sente nada, mas demonstra preocupação por coisas que um homem realmente desinteressado jamais notaria. Essas reações involuntárias são o sinal que quase ninguém percebe. O sinal de que o sentimento já entrou e ele está tentando administrar o impacto. O psicólogo Roy Baumeister explica no capítulo 5, página 22 a 27, de A Natureza do Desejo Humano, que o homem tende a controlar seu envolvimento emocional até que algum estímulo ultrapasse sua barreira interna. Quando isso acontece, ele não admite de imediato, mas começa a agir de forma mais estratégica, mais cuidadosa e mais reativa. Ele tenta esconder, mas o corpo revela. Ele tenta manter distância, mas o olhar denuncia. Ele tenta evitar vínculos, mas suas reações se intensificam justamente quando teme te perder. E aqui entra a pergunta que poucas mulheres ousam fazer a si mesmas. Você sabe reconhecer o momento exato em que ele deixa de reagir por interesse superficial e passa a reagir por medo de perder? Esse é o divisor de águas. Esse é o instante onde o envolvimento assume forma real. E esse é o instante que quase ninguém enxerga, porque estão buscando declarações, flores ou mensagens longas, quando deveriam observar micro-reações, variações comportamentais e a forma como ele tenta esconder aquilo que já tomou conta dele. Se você está assistindo até aqui, diga nos comentários. Quero saber se você já identificou esse tipo de conflito em algum homem na sua vida. Sua percepção pode ajudar outras mulheres a compreender com mais clareza o universo emocional masculino. Imagine que agora todas as peças começam a se encaixar e você finalmente entende que nada do que ele fez foi por acaso. O sinal que 99% das mulheres não percebem não está no que ele mostra com facilidade, mas no que ele tenta esconder para não perder o próprio controle emocional. E é justamente aqui que revelamos a parte mais poderosa de todas. Quando um homem está realmente envolvido,
O foco dele muda. Ele deixa de observar o mundo para observar você. Só que ele tenta esconder isso a qualquer custo, porque sabe que esse movimento o torna vulnerável. Esse deslocamento de foco é o sinal mais definitivo do envolvimento masculino, mas poucas mulheres têm sensibilidade para enxergá-lo. Rollo Tomassi explica no capítulo 15, páginas 54 a 58 de O Método Racional, que o homem envolvido tenta, de forma quase instintiva, avaliar o impacto que a mulher tem sobre sua vida. Ele começa a medir riscos, calcular possibilidades e antecipar consequências. Esse processo interno é tão intenso que ele passa a reagir a pequenas mudanças no seu comportamento, como se fossem grandes ameaças. É por isso que às vezes ele parece mais irritado, mais atento ou mais imprevisível. Isso não é desinteresse. Isso é investimento emocional. É a mente dele tentando entender o que está sentindo antes mesmo de admitir para si próprio. David Buss ressalta no capítulo 9, página 41 a 47 de Psicologia da Seleção, que homens tendem a esconder sentimentos profundos até terem certeza de que não serão feridos. Esse é o maior paradoxo do envolvimento masculino. Quanto mais ele sente, mais ele teme demonstrar. E é exatamente esse medo que entrega a verdade. O homem verdadeiramente envolvido não teme a concorrência, teme a perda. Não teme a conquista, teme ser descartado. E sua sensibilidade a qualquer mudança externa é a prova definitiva de que você já ultrapassou suas barreiras internas. Pense agora nas situações em que ele planejava algo e, de repente, muda tudo porque percebe que você pode estar se afastando. Pense nos momentos em que ele tenta parecer indiferente, mas age com intensidade quando sente que está prestes a perder espaço na sua vida. Pense no modo como ele observa seus silêncios, reage às suas ausências e tenta, mesmo sem admitir, manter uma presença constante. Esse é o sinal absoluto, quando ele ajusta o próprio comportamento para se alinhar ao seu ritmo emocional, mesmo sem verbalizar nada. Esse alinhamento espontâneo é a prova irrefutável de que ele está envolvido de forma profunda e involuntária. O filósofo e pesquisador Mark Manson descreve no capítulo 8, página 29 a 33 de A Sutil Arte da Verdade Emocional, que o ser humano revela mais, através de seus medos, do que através de suas declarações. E quando um homem teme perder uma mulher específica, isso o denuncia por completo. Ele passa a agir não com intenção racional, mas com instinto emocional. E isso, para qualquer observadora atenta, é o maior sinal de todos. Agora que você chegou até aqui, reflita. Você já viu um homem ajustar seus passos aos seus sem perceber? Já viu ele tentar manter distância, mas sempre retornar como se houvesse algo que o puxasse de volta? Se você já testemunhou isso, você viu o sinal que a maioria das mulheres não enxerga. Comente se alguma dessas situações já aconteceu com você. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Sua opinião é essencial e pode transformar a forma como outras mulheres compreendem o comportamento masculino. Inscreva-se agora no canal Polo Feminino 2. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e continue aprendendo sobre o universo masculino. E não saia daqui sem assistir aos 2 vídeos recomendados na tela final. Eles aprofundam exatamente os segredos que continuam escondidos na visão Red Pill dos relacionamentos e vão expandir ainda mais sua compreensão sobre o envolvimento masculino.